Olha só, eu fui procurar uns ativos de renda fixa na internet e eu encontrei de tudo. Desde taxas muito agressivas, que nem um CDB ali do Banco XP por 230% do CDI. E encontrei também taxas um pouquinho mais apertadas, bem diferentes dessas. CDBs ali com 95% do CDI, pagando menos do que um Tesouro Selic da vida. E aí foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Para te mostrar, primeiro de tudo, uma lista com as rendas fixas melhores e que mais fazem sentido nesse mês de março. E eu vou te mostrar isso tudo aqui no computador junto comigo. Ponto número 2, eu quero te mostrar como montar uma estratégia de renda fixa para você saber quando comprar renda fixa, quando comprar renda variável. Olha só, eu sou investidor, pessoa física, há mais ou menos uns 8 anos na Bolsa de Valores e na renda fixa. E como profissional do mercado financeiro, CFP, planejador financeiro e sócio do Clube do Valor, eu já estou há mais de 5 anos atendendo clientes diretamente, ajudando eles a investir melhor. E principalmente conversando com vocês aqui no Instagram, na internet, entendendo como é que vocês pensam. E eu sei que a maioria dos investidores, quando vai olhar para a renda fixa, se atrai muito por esse tipo de coisa aqui, ó. CDB 150% do CDI. Ou então esse outro que eu te mostrei no começo, CDB Banco XP de 230% do CDI. E aí você logo pode pensar, poxa, mas é um CDB que vai render mais do que o dobro do que a poupança rende, por exemplo. E aí você continua pesquisando na internet. E existem várias instituições oferecendo CDBs agressivos como esse. Ali a gente chega na página do Banco Pan, por exemplo, e a gente também vê uma rentabilidade de um CDB de 130% do CDI, pagando muito mais do que um Tesouro Selic da vida. E aí, sabendo disso, que muita gente olha para isso aqui, eu quero responder primeiro uma pergunta. Essas taxas aqui são reais mesmo? Vale a pena? É seguro? E pra gente responder com clareza, vamos olhar para as condições desses CDBs mais agressivos. Esse exemplo aqui que a XP está oferecendo, 150% ou 230% de CDI, eles têm condições muito restritas até. Primeiro de tudo, você tem que ser cliente inativo da XP, ou seja, nunca ter investido diretamente numa conta da XP, ou você tem que estar criando uma nova conta com um CPF novo na instituição naquele momento. Se você já é cliente, você não tem acesso a esses produtos aqui. Essa é a primeira condição. A segunda é que esses CDBs eles têm limite máximo e mínimo de investimento. Por exemplo, esse de 150% do CDI, ele só cabe um investimento de mínimo de 20 mil e máximo de 80 mil. O de 230 é pior ainda. O máximo que você pode colocar nesse ativo é 3 mil reais. E aí, se você baixa um pouquinho ainda a tela, você vê outra coisa aqui, ó. O vencimento desses CDBs é de apenas 60 dias. Ou seja, são somente 2 meses ali que você passa com esse rendimento. E que, se a gente for ser bem sincero, não faz tanta diferença assim na tua vida passar 2 meses com uma taxa um pouquinho mais alta. No caso ali do CDB do Banco Pan, a gente vê algo muito parecido. O CDB ali tem um valor de 10 mil reais para ser aplicado e um prazo de 90 dias. Ou seja, um pouquinho mais, 3 meses ali de rendimento. O ponto-chave aqui desses CDBs mais agressivos, para chamar um pouco mais de atenção, é que, na verdade, as instituições fazem isso muito mais para atrair novos clientes do que para, de fato, melhorar muito a taxa da tua carteira de renda fixa. O fato é que você nunca vai encontrar um CDB de 200% do CDI que tem um vencimento de 5 anos, 4 anos. E aí, sabendo disso, se você chegar para mim e disser, Felipe, mas aí eu quero passar 2 meses ali recebendo uma taxa um pouco mais alta, vou pagar imposto de renda ali quando chegar no vencimento, mas tá tudo certo. Aí beleza, você pode alocar aqui, tá tudo certo, mas em 60 dias vai acabar, ou em 90. Dito isso, eu queria desmistificar esses CDBs mais agressivos. Vamos olhar para as rendas fixas que são mais normais do mercado, taxas que realmente você encontra quase todos os dias ali. Para isso, vamos usar a plataforma da XP também, que tem vastas opções ali de emissores de renda fixa. Eu tirei alguns prints aqui do dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, por exemplo, a gente vai olhar para renda fixas com taxas pré-fixadas, com rentabilidades que já são conhecidas no momento do investimento, e a gente consegue ver CDBs aqui, ó, com vencimento de 5 anos ou mais, pagando mais de 13% ao ano nesse momento. E aí você para e pensa, poxa, mas se a taxa Selic nesse momento recém caiu para 11,25, para quem está recebendo um pouco mais de 13% ali, o cara está recebendo mais que a Selic, parece ser um bom negócio para esse momento. E aí, beleza, esse é um tipo de racional. Mas lembra que a gente acabou de olhar as taxas para alguns CDBs com 5 anos de prazo ou mais. Ou seja, você precisa de abrir mão um pouco da tua liquidez para conseguir um retorno um pouco maior. E aí eu continuei a pesquisa. Fui olhar para alguns CDBs ali que tem de 3 a 5 anos de prazo de vencimento. Esses são para 2026. E aí a gente já vê uma taxa um pouco mais baixa, uma rentabilidade de pouco mais de 11% ao ano. E aí a gente já vê algo próximo a Selic ali. E alguém pode me perguntar, Felipe, por que eu não invisto então no Tesouro Selic? Tá pagando ali seus 11, 25% ao ano, que já é mais do que essa taxa pré-fixada aqui. Essa é uma pergunta muito pertinente. Mas o racional para investir num título pré-fixado desse é contar com uma queda da taxa Selic no futuro. Sabendo que esses títulos vencem só em 2026, a gente ainda tem mais de 2 anos para lá. No momento em que a taxa Selic cair no futuro próximo para
10, para 9, seja lá quanto for, você vai permanecer recebendo 11% ao ano no título pré-fixado. Então é uma das formas de investir em renda fixa através do pré. E aí muita gente aqui pode perguntar: Felipe, mas como é que eu sei se esse 11%, se esse 13% são boas taxas, se elas estão altas ou baixas? Para isso, você pode vir aqui nas taxas referenciais que a B3 informa e comparar através dos dias corridos com a taxa pré-fixada que você está olhando. Se for, por exemplo, de 2 anos, a gente vai olhar para uma taxa de 720 dias. E o que a gente vê é que no mercado, um tesouro pré-fixado para 2 anos, por exemplo, ia estar pagando algo como 9,7% ao ano. Então, no momento que você chega aqui e você vê uma rentabilidade de mais de 11%, você já sabe que você estaria recebendo mais aqui do que no tesouro. Ou seja, um pouco mais de risco, porque é um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e não para o governo nacional, mas em compensação um pouco mais de retorno também. Beleza, eu te mostrei aqui um monte de título pré-fixado com vencimentos diferentes, mas eu sei que tem muita gente que tem uma dúvida comum aqui. Felipe, quando eu entro na minha corretora tem um monte de título de renda fixa e eu não sei qual comprar. São centenas de títulos. Como é que eu faço para escolher o melhor para mim? E aqui eu vou te responder com 3 passos muito claros como é que você escolhe a melhor renda fixa para você. A primeira coisa que você vai precisar olhar é o prazo, porque afinal de contas isso aqui é completamente pessoal. O investimento que você vai colocar em renda fixa é realmente para o longo prazo? Você consegue ficar sem liquidez naquele recurso por 5, 6 anos muitas vezes? Ou você se sente mais confortável com um prazo de 2, 3 anos? Isso tudo depende de para que você vai usar aquele recurso que vai ser aplicado na renda fixa. O segundo passo, depois de olhar para o prazo, é olhar para o emissor desse CDB. Se a gente for olhar para aquele print que eu te mostrei, por exemplo, a gente vê os emissores dos CDBs aqui do lado do nome. Então, por exemplo, aqui é o Banco BMG, aqui é essa Zema Financeira, aqui é o Banco Voiter, Banco C6 e por aí vai. O principal é entender se aquele banco não é um emissor duvidoso ali. É importante entender como é que está a saúde financeira daquele banco para saber se ele vai conseguir honrar aquele teu CDB no prazo determinado. Porque por mais que os CDBs e as LCIs aqui no Brasil sejam cobertas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garantia até 1 milhão por CPF, caso um desses bancos venha a quebrar, dá para você encontrar boas taxas e bons emissores ao mesmo tempo. E aí investir de uma forma mais responsável. Aqui no Clube do Valor, para a gente mostrar quais são os emissores que fazem sentido para os nossos clientes investirem em renda fixa, a gente monta uma lista extensa como essa aqui, ó, que busca observar todos os emissores de CDBs e LCIs no mercado e dizer se eles estão ok ou não ok para investir. Basicamente aqui a gente olha para o índice de Basileia dos bancos, ele precisa estar abaixo de 11%, e para a saúde financeira desse banco, se ele está conseguindo entregar lucro na sua operação, principalmente no período recente. Se ele tiver com vários trimestres de lucros recorrentes e com um bom índice de Basileia, ele vai entrar como ok nessa lista. E aí, definido o prazo, definido se o emissor para o seu CDB faz sentido, agora sim você pode olhar para a taxa de retorno dessa tua renda fixa. O mais importante disso tudo é que você realmente deixe a taxa de retorno por último e não olhar para ela por primeiro. Beleza, dito isso, agora começa a ficar muito mais fácil selecionar rendas fixas. Vamos continuar na pesquisa que eu fiz aqui na plataforma da XP, agora olhando para rendas fixas pós-fixadas e não mais pré. Então, por exemplo, aqui, filtrando por ativos com 2 anos de vencimento mais ou menos, 2026, a gente encontra pós-fixados com taxa de CDI mais 0,9, CDI mais 1, coisas assim. E se a gente for observar aqui o emissor, sendo a Agibank, Banco Pioneer ou Banco BMG, a gente vai encontrar alguns que estão ok, que fazem sentido como emissores, como por exemplo o próprio BMG e o próprio Agibank. Estão com o índice de Basileia ok, estão com a lucratividade ok do banco. E se a gente for olhar para taxas um pouco mais agressivas pós-fixadas também, algo como 121% do CDI, que esses títulos aqui com vencimento de pouco mais de 1 ano estão oferecendo, tendo entre eles CDB da Pernambucanas, CDB da CMA, do Banco Original, a gente também acaba encontrando emissores que não estão ok em relação à sua lucratividade e Basileia, como é o caso do Banco Original e da Pernambucanas Financiadora, que é aquele último CDB que a gente viu ali. Em compensação, o Banco Master, por exemplo, também é um que está passando nos parâmetros aqui de emissores de crédito bancário. Outro ponto interessante de observar é que esses títulos aqui são oportunidades do mercado secundário, como se chama na renda fixa. Por muitas vezes, existem outros investidores que têm CDBs na sua carteira e querem se desfazer desses CDBs antes do prazo de vencimento. Para isso, eles precisam vender esse CDB para outro investidor. E isso acaba aparecendo na plataforma, como está esse exemplo aqui para ti. Por exemplo, esse CDB do Banco Master, ele só tem 20 unidades sendo vendidas naquele momento que eu tirei o print, cada um a um preço de face de pouco mais de R$ 1.100. Ou seja, o máximo que você consegue investir nesse CDB aqui é pouco mais de R$21 mil, se for somar tudo. Então, oportunidades como essas, elas são muito pontuais. E você vai encontrar algumas melhores, outras piores, a depender do dia que você olha. O mais comum, quando você vai encontrar uma emissão primária de um banco, é você ver algo como isso aqui, ó. O CDB do Mercantil do Brasil, que estava vendendo ali 4.982 unidades desse CDB, cada um ao preço de R$1.000. Ou seja, ele colocou 5 milhões
milhões de reais ali de venda desse CDB no dia que eu tirei o print. E aí o que eu encontrei foi uma taxa ali em torno de 110% do CDI, que de toda forma ainda entrega uma rentabilidade de 10% acima do Tesouro Selic da vida. Isso tudo para um prazo de 2 anos, se o prazo de 2 anos fizer sentido para o investidor, depois é só olhar para o emissor, o banco mercantil está ok em relação à Basileia e lucratividade, e a taxa ali de 110% do CDI, ela pode fazer sentido para entrar numa carteira. Tá, beleza. Aqui a gente olhou de novo para os emissores e para os prazos. E aqui pode surgir mais uma dúvida na cabeça dos investidores. Felipe, mas quando é que eu vou comprar essas rendas fixas? E mais, para um cara que investe no longo prazo de verdade, ele vai investir tudo em ativos de 5 anos ou mais para pegar mais rentabilidade? Ou ele vai investir tudo em ativos de 2 ou 3 anos para daqui a pouco renovar essa taxa, porque pode pegar uma taxa melhor daqui a um tempo? Aqui entra a importância de ter uma estratégia muito clara também para investimentos em renda fixa. E eu vou te mostrar exatamente como a gente faz isso aqui no Clube do Valor. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais em como você monta a estratégia de investimentos para a tua carteira de investimentos como um todo, quando alocar em renda fixa, quando alocar em renda variável, eu vou deixar um e-book aqui que a nossa equipe escreveu chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão. Você pode fazer o download desse e-book gratuitamente e vai chegar direto aí no teu celular, no teu computador. Clica aqui em cima para isso ou no primeiro link da descrição do vídeo. Mas tá, vamos lá. Como é que a gente trabalha com prazos de renda fixa aqui para os nossos clientes do Clube do Valor? A gente usa o que a gente chama da estratégia da escada na renda fixa, que basicamente visa intercalar vários vencimentos na tua carteira de renda fixa. Então, por exemplo, imagina que você vai ter R$50 mil da tua parcela de renda fixa na carteira. E o que você vai fazer nesse momento é dividir esse teu 50 mil em 5 partes de 10 mil. O primeiro 10 mil você aloca em títulos com vencimento de 1 ano, depois mais 10 mil com vencimentos de 2 anos, mais 10 com vencimento de 3 e assim sucessivamente até o prazo de 5 anos. Dessa forma, o teu trabalho aqui vai ser a cada 12 meses renovar os títulos de renda fixa que estão vencendo e procurar outros títulos para 5 anos para renovar a tua escada da renda fixa. Eu até fui atrás de um exemplo de um investidor que faz isso aqui no dia a dia na carteira dele e ele investe 100% somente em renda fixa, sendo 50% renda fixa atrelada à inflação e os outros 50% dividido entre pós-fixada e pré-fixada, o que dá mais ou menos esses valores financeiros na carteira desse cliente, que tem um patrimônio um pouco mais de 600 mil. Como esse investidor tem um patrimônio menor do que R$1 milhão, a principal coisa em renda fixa é manter ele com a proteção do FGC. Então perceba que 80% da carteira está alocada em ativos bancários que são cobertos pelo FGC e a maior parte do restante está ali em títulos públicos, tesouro direto, que tem ainda mais segurança do que ativos bancários. Quando a gente olha para os vencimentos da carteira desse investidor, a gente vê exatamente o passo a passo da estratégia da escada, com vários fluxos financeiros vencendo nos próximos 5 anos na carteira dele. Assim, esse investidor garante que caso a Selic suba muito, a parcela pós-fixada da carteira dele vai proteger e vai pagar cada vez mais para ele. Assim como se a inflação subir, ele também ganha na parcela de inflação. Em contrapartida, se a Selic cair demais, a parcela pré-fixada desse investidor é que vai ficar remunerando ele muito melhor por alguns anos. E com o vencimento de novos títulos todos os anos, ele vai renovando essa taxa a cada momento. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores estratégias que você pode usar para alocar a tua renda fixa. Agora, se você chegou até aqui, você gostou das taxas que a gente viu, do modelo de investimento em renda fixa, já investe ou está pensando em investir, mas não tem certeza ao certo de qual é o melhor momento para comprar cada uma dessas rendas fixas, ou o momento de comprar ações ou renda variável para tua carteira, principalmente você não tem tempo de acompanhar o mercado e essas taxas, nesse caso eu posso te ajudar. Eu liberei 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos, que nesse momento estão analisando gratuitamente algumas das carteiras de vocês que assistem a gente aqui no YouTube. Essa análise basicamente é uma reunião de 1 hora, onde se olha para a tua carteira de investimentos, para o teu momento como investidor, e te mostra o que é que pode melhorar, com muita clareza, se é hora de comprar mais renda fixa ou hora de comprar mais ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais. Tudo isso de forma 100% gratuita. Se você tem interesse em fazer uma análise de carteira com a minha equipe, você pode clicar aqui em cima nesse formulário que eu vou deixar ou no segundo link da descrição do vídeo. Se você tiver mais de R$500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões para investir, um de nós vai entrar em contato contigo. Dito isso, nesse vídeo eu te mostrei um monte de título de renda fixa que pode estar interessante para entrar na tua carteira, um passo a passo claro para você escolher sozinho as tuas rendas fixas e ainda mais uma estratégia para você diversificar os vencimentos e maximizar o retorno da tua carteira. Se você gostou desse modelo de vídeo de renda fixa que a gente faz pouco aqui no canal, me conta aqui nos comentários e me diz o que a mais você quer saber, porque eu começo a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Para continuar aprendendo no YouTube, assistir esse outro vídeo que eu te mostrei quais são as ações que vão anunciar dividendos agora em abril já de 2024. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.